Bem, então, iniciando com a resolução dos problemas pares para a prova, eu vou iniciar com o problema 2. No problema nós temos que uma função que ela vai do R2 para o R. Isso é, um par que vai para um número escalar. E a função é definida da seguinte forma. Se aqui em cima, né? No caso aqui, se x, y, se esse par ele for diferente de zero, então a função ela vai ser apresentada da seguinte forma: x vezes y dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Agora, se esse par aqui, ele for igual a zero, então essa função aqui, ela vai assumir o valor de zero. O que é que o problema quer? Ele pergunta se essa função ela vai ser contínua em todo R2 e se existem as derivadas parciais, o del f, del x avaliado em zero e del f, del y avaliado em zero. Então vamos prosseguir agora para a resolução do problema. Bem, então nós vamos considerar o limite tomado a partir do caminho xy vai ser igual a tt, com t tendendo a zero. Nós fazemos isso porque a função ela é dada em função de duas variáveis, então nós trocamos para apenas uma, no caso t. Então o limite anteriormente ele ficaria da seguinte forma, aqui ó, limite de x e y tendendo a 0, 0, né? Esse par tendendo a 0, 0 da função, que é x vezes y dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Então agora ela vai ser da seguinte forma, quando a gente substituir os valores de x e y por t, vai ficar t ao quadrado, porque vai ser aqui, né, seria t vezes t, aqui em cima seria t vezes t, e embaixo vai ficar t quadrado mais, aqui embaixo vai ficar t quadrado mais y ao quadrado, que vai ficar da seguinte forma. Como o t quadrado mais t e o t quadrado embaixo eles são iguais, a gente pode somar eles, vai ficar da seguinte forma: o limite de t tendendo a zero de t quadrado sobre aqui 2t quadrado, que a gente soma esses dois valores aqui anteriores. Então a gente pode cortar esse t de cima, no caso dividir o t quadrado de cima com o t quadrado de baixo, e nós vamos ficar com 1/2. Então, como esse valor ele é distinto de f avaliado em 0, 0, que é igual a 0, né? Porque nós estamos avaliando ele 0 e 0. E a função anteriormente, nós vimos que quando ela é avaliado em 0 e 0, quando o valor é 0 e 0, a função vai para 0. E como nós podemos ver, não foi o que aconteceu, né? A função, ela teve o valor de 1/2. Então, dessa forma, nós podemos chegar à conclusão que essa função ela não é contínua em 0, 0. E outro ponto que a questão pede é para a gente fazer as derivadas parciais, o avaliado em x e avaliado em y. Então nós vamos fazer aqui em sequência. Então a derivada parcial de x, nós vamos ter o limite de h tendendo a 0 de f, 0 mais y, e a segunda entrada é 0, menos f avaliada em 0, 0, dividido por h. Então substituindo a função, né, e tomando y como uma constante, então ele vai assumir o valor de 0. Então a função vai ficar da seguinte forma. Vai ficar aqui em cima a primeira substituição, né? Vai ficar h vezes 0 dividido por h ao quadrado mais 0 ao quadrado, menos esse valor aqui de f 0, 0 vai assumir o valor de 0 dividido por h. Então, esse primeiro argumento, esse primeiro termo aqui em cima, ele vai assumir o valor de 0, porque nós podemos ver h multiplicado por 0, todo número multiplicado por 0 vai ser 0. Então esse termo todo vai para 0 e vai ficar 0 menos 0, que vai dar 0, dividido por h ao cubo, que a gente vai resolver esse probleminha aqui embaixo, quociente, né? Então o limite da derivada parcial avaliada em x vai ser 0. E agora fazendo para y, né? Aqui. Analogamente à definição de derivada parcial em y, nós vamos ter limite de k tendendo a 0 de f, 0, e a segunda entrada vai ser 0 mais k, menos f avaliado em 0, dividido por k. Vai ficar da mesma forma, vai ficar 0 dividido por h ao cubo, que vai dar 0. Então, dessa forma, nós podemos provar a existência das derivadas parciais. E nós podemos perceber, né, que apesar dessa função ela possui derivadas parciais, ela não é contínua. Bem, prosseguindo para a resolução do problema 4. Considere a função r que vai do R2 para o R, ou seja, um par que vai para um escalar, e ela é definida da seguinte forma. Se o par xy ele for diferente,
Se o par xy ele for diferente de zero, do par 0, 0, então a função ela será dada da seguinte forma: x ao cubo menos y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. E se esse par ele for igual ao par 0, 0, então a função ela vai ter o valor de zero. Agora, o que é que esse problema quer? Ele quer que se prove que o domínio da derivada parcial de x é o r ao quadrado, é o r2, e que o domínio da derivada parcial de y é o r2, com exceção do ponto 0, 0. Então agora vamos para a resolução do problema. Aqui. Então nós temos que para x e y diferente de 0, 0, ambas as derivadas parciais existem e podem ser calculadas com as regras da derivada da seguinte forma: del f e del x para a derivada parcial em x, que vai ficar da seguinte forma, né? É a derivada parcial de x, e del f del y, que é a derivada parcial avaliada em y. Bem, então para a gente só resta apenas verificar se as derivadas parciais elas existem nesse ponto 0, 0. Então vamos começar com a derivada parcial em x. Nós vamos ter que o limite de h tendendo a zero vai ser igual a f h0 e menos f00 dividido por h. Então nós vamos substituir aqui nesse primeiro termo aqui a função, né, que é dada essa função aqui. Vamos repetir isso aqui. Então nós vamos ter h ao cubo menos 0 ao quadrado, o y agora vai ser 0, porque como nós temos como essa é a derivada parcial em x, então o y ele vai ser considerado uma constante, então a derivada dele vai ser 0. E embaixo nós vamos ter h ao quadrado, aqui, h ao quadrado mais 0 ao quadrado, menos, esse termo aqui ele vai para 0, então nós vamos ter isso aqui, substituindo, né, menos 0 dividido por 0. Bem, esses zeros aqui eles não vão influenciar, né, porque um está subtraindo, o outro está somando, mas não vão influenciar, então vai ficar apenas h ao cubo dividido por h ao quadrado. E resolvendo isso aqui, esse problema aqui em cima, nós vamos ter h ao cubo dividido por h ao cubo, que vai dar 1, como está aqui embaixo, vai dar 1. Então agora nós vamos fazer a derivada com isso, né? Então nós vamos ter que o domínio da função, da derivada parcial de x vai ser o r2. Agora o que a questão pede para que a gente prove também é que a derivada parcial de y ela vai ser o r2 com exceção do ponto 0, 0. Então nós vamos fazer agora a derivada parcial de y. Então nós vamos ter aqui, semelhante ao caso anterior, limite de k tendendo a 0 de f0k menos f00 dividido por k. Agora, diferente do que aconteceu no caso anterior, dessa vez o y ele vai ser uma variável e o x ele vai ser considerado uma constante, então a derivada dele vai ser 0. Então nós vamos ter 0 ao cubo menos k ao quadrado dividido por 0 ao quadrado mais k ao quadrado menos esse termo aqui vai para 0 dividido por k. Então nós vamos ter aqui menos k ao quadrado dividido por k ao cubo, resolvendo esse problema aqui em cima. E simplificando isso aqui, nós vamos ter menos 1 dividido por k. E fazendo os limites laterais dessa derivada parcial, pela direita nós vamos ter que vai dar menos infinito, e pela esquerda, né, pelo lado negativo, nós vamos ter que isso aqui vai dar infinito. Então, dessa forma, nós vamos ter que é divergente, que essa derivada parcial ela é divergente. E por causa desse k aqui embaixo, né, nós não podemos dividir por 0. Então vai acontecer, então nós conseguimos provar o que o problema pediu, né? Que a derivada parcial em y ela não está bem definida. Portanto, nós vamos ter que o domínio dela vai ser o R2, com exceção do ponto 0, 0. Aqui está errado, vai ser R2. Mas é isso. Seguindo com a resolução do problema 6, nós vamos ter o seguinte enunciado, né? Nós vamos ter duas tentativas para definir a diferenciabilidade de uma função e nós vamos provar por que essas tentativas elas são falhas, o que é que tem errado nelas que não permite uma generalização maior, por que elas não funcionam, né? Então nós vamos ter aqui a primeira tentativa. Seja U um campo escalar e U ele é um subconjunto do Rn. E o A, esse Azinho aqui, nós vamos pegar ele como sendo um ponto interno de F, um ponto interior.
nós vamos dizer que f é diferenciável em A se existe esse termo aqui. Em outras palavras, né, nós podemos dizer que f é diferenciável em A se existir esse limite aqui. Então nós vamos provar por que essa tentativa ela é falha. Vamos aqui para a resolução então. Bem, a primeira tentativa ela é falha porque ela afirma que a simples existência das derivadas parciais de uma função vão garantir a sua diferenciabilidade nesse ponto. E como nós podemos ver, nós temos um contra-exemplo aqui, que é a mesma função que foi dada como problema 2. E a mesminha, ó. Se x e y for diferente de 0, 0, a função vai ser x vezes y dividido por x² mais y². E ela vai ser 0 se x e y for igual a 0, 0. E como nós sabemos, nós já fizemos lá, né? Ela tem tanto a derivada parcial com respeito a x, como a derivada parcial com respeito a y. Ambas são 0. Mas nós provamos também que nesse ponto, nós tomamos o caminho tt, né? Para t tendendo a 0. Nós provamos também que essa função é descontínua em 0, 0. E, portanto, nós podemos ver isso, né? Que a função ela possui suas derivadas parciais, como diz a primeira tentativa. No entanto, ela é descontínua, portanto, ela não é diferenciável nesse ponto. É por isso que essa primeira tentativa ela é falha. Agora vamos para a segunda tentativa. Por que a segunda tentativa ela é falha? Primeiro vamos ver o enunciado dela, né? Seja U um campo escalar e U ele vai ser um subconjunto de Rn, nós vamos pegar novamente A como sendo um ponto interior. F vai ser diferenciável em A se existir esse termo aqui, ó. Del F de A sobre del V aqui, para todo V pertencente ao Rn. Ou seja, f vai ser diferenciável se existir esse limite aqui. E agora nós vamos provar por que é falha, por que essa tentativa também é falha. Aqui a anterior, aqui. Então, já a segunda tentativa ela vai ser falha porque ela vai se basear na tentativa de provar a diferenciabilidade da função num ponto com base nas suas com a sua derivada direcional num ponto. E nós vamos ver que a derivada direcional de uma função ela vai existir mesmo no ponto em que a função ela é descontínua. E como nós sabemos, se a função é descontínua num ponto, ela também não vai ser diferenciável nesse ponto. Então nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos pegar a função como contra-exemplo essa aqui, que se x e y for diferente de 0, 0, a função vai ser isso aqui, x² vezes y dividido por x à quarta mais y ao quadrado, e essa função vai ser 0 se x e y for igual a 0, 0. Então, seja v igual a AB pertencentes ao R2, arbitrário e não nulo, né? Diferente de 0, 0. Então, a derivada direcional na direção de V é dada da seguinte forma. Nós vamos pegar a derivada parcial com respeito a V. A derivada parcial da função com respeito a V nesse ponto, que é 0, 0, né? Então, nós vamos ter o limite de H tendendo a 0 de f de HA, HB menos f de 0, 0, como nós sabemos é 0, dividido por H. Então, substituindo esse primeiro termo aqui, nós vamos ter isso aqui. Nós vamos ter o limite de H tendendo a 0 e nós vamos colocar o H em evidência, né? Por isso que fica 1 sobre H. E vai ficar H ao quadrado, A ao quadrado, HB. Dividido por H ao quadrado, aqui. H ao quadrado, A ao quadrado, mais H ao quadrado, B ao quadrado, menos 0. Então, vai ficar da seguinte forma, né? Simplificando, nós podemos cortar o H. Então, nós vamos ter somente A ao quadrado B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. O limite disso, né? Como nós não temos H, vai ficar somente isso mesmo. O limite dessa função vai ser isso mesmo. Então, por outro lado, nós vamos ter que f é descontínuo em 0, 0. Como eu falei anteriormente, né? De fato, tomando o caminho x, y igual a raiz de t, como t tendendo a 0, nós vamos ter isso aqui. O limite da função com t tendendo a 0, avaliado nesse ponto, né? Que é raiz de t, t. Então, nós vamos ter o limite de t tendendo a 0 de t ao quadrado sobre t ao quadrado mais t ao quadrado. Então, vai ficar t ao quadrado sobre essa parte aqui, né? Nós vamos somar, como os termos são iguais.
vai ficar t sobre 2t ao quadrado, que simplificando, né, nós vamos remover o t ao quadrado, vai ficar 1/2. E 1/2 vai ser diferente da função em 0, 0, porque como nós vimos anteriormente, ela deveria ser 0. Então isso também prova que essa tentativa também é falha, se nós formos nos tomar como base a derivada direcional. Se nós formos tomar como base a derivada direcional dessa função nesse ponto. Porque nós podemos ver que há sim a derivada direcional mesmo no ponto em que a função ela é descontínua. Então nós podemos ver por que essas duas tentativas elas são falhas e por que elas não funcionam para determinar a diferenciabilidade de uma função. Então, prosseguindo com a resolução do problema 8, que diz o seguinte: ele nos dá uma função na questão 1 que se o par xy, esse aqui, se ele for diferente de 0, 0, então a função vai ser apresentada dessa forma: 2xy² dividido por x² mais y elevado à quarta. E se o par xy for igual a 0, 0, aqui, então a função o valor dela será 0. E na questão 1 do problema 8, ele quer saber se essa função, da seguinte forma, ela é diferenciável em 0 em 0. Então agora vamos para a solução do problema. Bem, primeiro nós vamos definir quais são as derivadas parciais dessa questão, desse problema. Então vamos pegar a derivada parcial de x primeiro. Então nós temos del f aqui. Nós temos del f, del x avaliado em 0, 0, que vai ser o limite de h tendendo a 0, aqui, o limite de h tendendo a 0 de fh0, aqui, fh0 menos f avaliado em 0 em 0 dividido por h. Então nós vamos ter que, a primeira parte nós vamos substituir, né, como a questão anterior. Então nós vamos ter que o limite tendendo a 0 vai ser igual a 2h vezes 0 dividido por h ao quadrado mais 0 elevado à quarta. Isso, o valor de y ele vai para 0 porque, como estamos avaliando a derivada parcial em x, então o y ele vai ser considerado uma constante. Então, como nós podemos ver aqui em cima, vai ficar 2h vezes 0. Qualquer valor multiplicado por 0 vai ser 0. Então todo esse valor ele vai para 0. Todo esse valor aqui vai para 0. Então o limite de h tendendo a 0 de 0 vai ser igual a 0. Então agora nós vamos avaliar a derivada parcial em y. Então nós vamos ter aqui del f sobre del y avaliado em 0 em 0. Então nós vamos ter o limite de k tendendo a 0 de f0k menos f avaliado no ponto 0, 0 dividido por k. Então nós vamos ter que o limite vai ser igual. E se nós formos voltar na função, nós vamos ver que se nós formos considerar o x como uma constante e formos variar o valor de y, vamos voltar aqui, nós vamos ver que a função ela também vai para 0, porque em cima vai ficar multiplicando por 0, então tudo isso aqui vai para 0. Então vai ficar 0 menos o 0 daqui, de f avaliado em 0 em 0, que vai dar 0. O limite da função, o limite de 0 vai ser 0. Bem, então, agora o que é que nós precisamos provar? Tendo as derivadas parciais, agora nós temos que provar isso aqui, ó. Que vai ser o quê? O limite de hk tendendo a 0, 0 de hk dividido pela a norma de hk. Que vai ser o quê? Vai ser f de hk menos f avaliado em 0 em 0 menos ah. Esse azinho aqui é a derivada parcial com relação a x e esse b é a derivada parcial com relação a y. E aqui embaixo vai ser a norma, né, de hk, que é a raiz quadrada de h quadrado ao quadrado mais k ao quadrado. Então nós vamos ter o quê? Substituindo os valores, né, a função hk vai ser da seguinte forma: 2hk ao quadrado sobre h ao quadrado mais k ao quadrado. Onde antes era x nós vamos colocar h e onde era y nós vamos colocar k. E aqui, ó, f ali, aqui, f avaliado em 0 em 0 vai ser 0. E como nós encontramos que o valor de a e de b são 0, aqui nós vamos estar multiplicando por 0 e aqui nós vamos estar multiplicando por 0. Então esses três termos
o F00 menos AH menos BK, todos eles serão zero. Então por isso está aqui da seguinte forma: a função menos 0 menos 0 menos 0. Essa parte que nós podemos ignorar, né? São zeros. Sobre a raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado, que era a norma anterior que nós já temos na função para as derivadas de várias variáveis. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos descer esse termo aqui, ó, para baixo, e vai ficar da seguinte forma: 2hk ao quadrado sobre a raiz quadrada que já estava ali, né? Nós só repetimos, mas o termo que antes estava lá em cima, que é h ao quadrado mais kt, k elevado ao quadrado. Então, ó, nós vamos chamar a equação acima de g de hk. Essa equação aqui nós vamos chamar de GHK e nós vamos avaliar ela no caminho t. Isso. Então, nós vamos substituir tanto h quanto k por t. Vai ficar da seguinte forma: 2t vezes t ao quadrado, aqui, sobre a raiz de, como aqui em cima nós tínhamos h ao quadrado mais k ao quadrado, vai ficar t ao quadrado mais t ao quadrado, que vai ficar 2t ao quadrado. Por isso que a raiz aqui embaixo está a raiz de 2t ao quadrado, vezes, e o mesmo acontece aqui, ó, nós temos h ao quadrado mais k ao quadrado, então vai ficar t vezes mais t ao quadrado, que vai ficar 2t ao quadrado. Se nós simplificarmos aqui, ó, esse 2t ao quadrado com esse 2t ao cubo, nós vamos ter isso aqui, t sobre a raiz quadrada de 2 vezes o módulo de t, e isso não existe. Portanto, nós podemos afirmar que essa função, a função f, ela não vai ser diferenciável nesse ponto. E agora nós vamos para a questão 2, que é muito semelhante, nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Aqui, ó, ele nos dá uma função, que é essa aqui, que se o par, aqui é o uso máximo, que se x e y for diferente de zero, a função vai ser da seguinte forma aqui, ó, x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E se esse par ele for igual a zero, então a função ela vai para zero. E ele quer saber a mesma coisa: se essa função dada ela é diferenciável no ponto 0, 0. Então vamos para a solução. Primeiramente vai ser necessário definir as derivadas parciais, que foi o que nós fizemos no caso anterior. Nós vamos ter aqui, ó, aqui, del f sobre del x avaliado em 0 e 0, que vai ser o quê? Vai ser o limite de h tendendo a zero, aqui, ó, o limite de h tendendo a zero de fh0 menos f avaliado em 0, 0 dividido por h. Então, substituindo aqui a função primeiro, né, nós vamos ter h ao cubo sobre h ao quadrado mais 0. Esse 0 surge lá do y, né, que agora, como nós estamos avaliando derivada parcial em x, então o y vai ser considerado uma derivada, vai ser considerado uma variável. Então, vai ser considerado um número, por isso que a derivada dele vai ser considerada uma constante, é isso. A derivada de uma constante é 0, por isso que fica 0 aqui. Vai ficar menos 0, porque f é avaliado em 0 e 0, a questão já nos deu que é 0, dividido por h. Então nós vamos ter o quê? Resolvendo isso aqui em cima, nós vamos ter isso aqui, que o limite de h tendendo a 0 vai ser h ao cubo sobre h ao cubo, que simplificando vai dar 1, e o limite de h tendendo a 0 em 1 é 1. Então agora nós vamos avaliar a função, a derivada parcial de y, com relação a y avaliado no ponto 0, 0. Então nós vamos ter um limite de k tendendo a 0 de f0k menos f00 dividido por k. Então vai acontecer o mesmo caso anterior. Se nós substituirmos o valor de y por 0, não, como k vai estar tendendo a 0, então toda vai ficar 0 dividido por k, que vai ser 0. Então o limite de 0 com k tendendo a 0 é 0. Então nós vamos ter isso aqui. Nós vamos fazer o mesmo que foi feito anteriormente. Agora nós queremos provar se essa função realmente é diferenciável nesse ponto. Nós conseguimos a derivada parcial de x e y, agora nós podemos aplicar aquele teorema para várias variáveis. Então nós vamos ter isso aqui, limite de hk, aqui, limite de hk tendendo a 0, 0, que é igual
Então nós vamos ter isso aqui. Limite de HK indo para 0 e 0, tendendo a 0, 0, de FHK menos F00 menos AH menos BK. Mais uma vez, esse A representa a derivada parcial em relação a x e esse B representa a derivada parcial em relação a y. E embaixo nós temos a norma de HK, que é a raiz quadrada de H ao quadrado mais K ao quadrado. Então, substituindo os valores, nós vamos ter esse BK vai ser 0, né? Porque a derivada parcial com relação a y foi 0. Então, aqui vai ser esse 0 multiplicado por K, que vai dar 0. Como o valor de A é 1, vai ficar 1 vezes H, que vai dar H. Então, substituindo aqui a função, onde nós temos x vai ficar H e onde nós temos y vai ficar K. Então, vai ficar H ao cubo dividido por H ao quadrado mais K ao quadrado. Dividido pela norma, né, de HK, que é a raiz quadrada de H ao quadrado mais K ao quadrado. Então, nós vamos colocar tudo em um mesmo denominador, que é esse H ao quadrado mais K ao quadrado. Então, vai ficar da seguinte forma. H ao cubo, o limite de HK tendendo a 0, 0, de H ao cubo menos H ao cubo menos HK ao quadrado dividido por H ao quadrado mais K ao quadrado dividido pela raiz quadrada de H ao quadrado mais K ao quadrado. Esses dois H ao cubo aqui nós podemos cortar, né? Porque um positivo e outro negativo. Então vai ficar da seguinte forma. Menos HK ao quadrado sobre esse termo aqui embaixo, né? H ao quadrado mais K ao quadrado, nós também vamos colocar ele embaixo, no denominador. Então nós vamos ter isso aqui. A raiz quadrada de H ao quadrado mais K ao quadrado vezes H ao quadrado mais K ao quadrado, que veio lá de cima. Esse termo aqui, isso tudo aqui, nós vamos chamar de G de HK. Então, testando o caminho para T, né, para TT, nós vamos ter que o limite de T tendendo a 0 de GTT vai ser igual a... Nós simplesmente vamos substituir todas as variáveis aqui por T e vamos calcular. Então, o limite de T tendendo a 0 vai ser menos T ao cubo, porque aqui vai ficar menos T vezes T ao quadrado, dividido por a raiz quadrada de 2T ao quadrado vezes 2T ao quadrado, que veio daqui de cima. Aqui vai ficar T ao quadrado mais T ao quadrado, a raiz quadrada de T ao quadrado mais T ao quadrado, vezes T ao quadrado mais T ao quadrado. Por isso que dá isso aqui. Então, nós vamos ter, novamente, o limite de T tendendo a 0 de menos T sobre 2 raiz quadrada de 2 vezes o módulo de T. E nós temos que isso aqui não vai existir. Portanto, a f não vai ser diferenciável em 0 em 0. Então, como resposta final para essa questão, nós podemos dizer que ambas as funções elas não são diferenciáveis em 0 em 0, apesar de ambas terem as derivadas parciais com relação a x e y.